Em vez das pessoas utilizarem para coisas boas, né, para estudar, para fazer dinheiro, para se formar como um profissional e uma pessoa melhor, não. Estão usando de uma forma para o mal. Hoje em dia, a escola não tem mais muros, né? Então também é dever da escola atuar em situações de cyberbullying. A pessoa que faz o assédio, ela sabe o que está fazendo. A gente vê por aí, não, mas não foi minha intenção, foi brincadeirinha, igual a gente falou no episódio passado. Ela sabe o que ela está comentando. É importante que cada vez mais as pessoas se indignem com essas situações. Então, mostrar indignação. Então, bora para o nosso segundo episódio sobre bullying, recebendo aqui a maravilhosa Fernanda Issa, pedagoga com, enfim, uma infinidade de formações, sempre contribuindo para a sociedade e principalmente para a educação no Brasil. Orgulho de receber aqui. A gente percebe quando a gente está crescendo, né? Quando a gente recebe convidados de peso como você. E para você que não assistiu o primeiro episódio, para você entender esse segundo, é importantíssimo você assistir o primeiro. Então volta lá, seja aí nos canais digitais ou no YouTube, assiste o primeiro, que está imperdível para você entender esse segundo. E agora, nesse segundo episódio, a gente vai entrar mais na questão de empresa, né, de humanização na empresa em relação a bullying. Porque o bullying, ele é mais aí dentro de escolas, né? Dentro de colégios, dentro de escolas. E quando a gente passa para o mundo corporativo, esse bullying, ele é a mesma coisa, só muda o nome, né? Passa a ser aí levado mais por uma questão de um abuso do chefe e tudo mais. Só que antes, eu queria falar, antes da gente entrar nessa questão do mundo corporativo, eu quero falar sobre o cyberbullying, que é o bullying nas redes sociais. E com a tecnologia, a internet, principalmente a IA, está contribuindo de uma forma muito maléfica, digamos assim. Em vez das pessoas utilizarem para coisas boas, né, para estudar, para fazer dinheiro, para se formar como um profissional e uma pessoa melhor, não. Estão usando de uma forma para o mal. E a gente vê aí dezenas de matérias nas redes sociais, os adolescentes que estão pegando as fotos e vídeos das meninas, e como eu falei no episódio anterior, por isso que é importante você assistir o primeiro episódio para entender melhor esse segundo, as mulheres são muito mais afetadas no bullying nas escolas, né? De cada 10 adolescentes e crianças, 4 sofrem bullying, e principalmente as meninas. E os rapazes estão pegando fotos e vídeos das garotas, né, e colocando o rosto através da IA das suas colegas de colégio, e para difundir aí imagens de nudez e, enfim, uma série de coisas absurdas. Onde entra o papel da escola? Porque aí já foge, né? Não é responsabilidade da escola. Porque a internet, porque redes sociais é muito mais a família do que a escola, Fernanda? Não, também é dever da escola. Hoje em dia, a escola não tem mais muros, né? Então, também é dever da escola atuar em situações de cyberbullying. As pesquisas mostram pra gente que o cyberbullying, algumas pessoas elas têm coragem de fazer o cyberbullying, mas não faria o bullying, né? O bullying tá ali naquela relação que é presencial. O cyberbullying, por ele, a internet, os dispositivos eletrônicos, eles contêm algumas características
que aumentam consideravelmente o sofrimento de quem está sendo exposto. Então, a primeira característica é a durabilidade desse conteúdo. Uma vez que está posto, não tem como a gente controlar, né? A disseminação, então a velocidade, né, com que esse conteúdo ele é disseminado, e uma outra característica que é o anonimato. Então, não saber de onde vem esse ataque também aumenta muito o sofrimento. E sim, é dever da escola. Né, o Colégio Bandeirantes é um colégio, inclusive, que dentro do seu currículo existem aulas de convivência que são específicas para educar essas crianças para um uso de qualidade na internet, né? Até porque as crianças e os adolescentes, eles não têm, nesse momento do desenvolvimento, condições nem cognitivas, nem afetivas, para lidarem com os problemas que a internet apresenta. Então, ela tem muitas coisas boas, mas também tem muitos perigos. Então, sim, é dever da escola essa formação e educação da qualidade do uso da internet. Quando eu digo que eu não dou para ser pai... E eu tenho a minha sobrinha que tem 15 anos, ela tem redes sociais já. Ela é dançarina, gosta de negócio de dança. E aí eu sigo ela, e ela vai estar sabendo disso agora que eu faço. Ela não, vou dizer pra minha irmã pra ela não assistir. Melhor ela não ver esse episódio. Porque eu fico de olho. Todos os comentários que tem lá no TikTok dela, nas redes sociais dela, eu vou ver, eu entro pra saber no perfil da pessoa que comentou, pra saber quem era, o que é. Quando eu vejo alguma coisa estranha, print e mando pra minha irmã. Ó, tá sabendo disso aqui? Né? E Ótimo. eu fico em cima e eu acredito que é o papel da família. Com certeza. O bullying na vida adulta, e principalmente no mundo corporativo, ele muda de nome, como a gente falou anteriormente, e passa a ser chamado de assédio moral. E na internet passa a ser chamado de haters, né? São os haters que vão fazendo bullying, digamos assim. Fernanda, eu queria saber o seguinte. Há um pensamento meu, por favor, me corrija se eu estiver errado. Essas crianças, esses adolescentes que cometem, né, que fazem bullying, eu acredito que são os adultos que nas empresas cometem o assédio moral. São os adultos que na internet viram haters. E tanto os dois lados. Aquele que recebe o bullying na infância se transforma em um adulto vingativo. E aquele que comete o bullying durante a infância e adolescência no colégio também é aquele que comete o assédio moral, porque não se deu a oportunidade de mudar a sua personalidade, como também não mudou o seu ciclo de aceitação. Estou errado? O bullying, os envolvidos numa situação de bullying, existe uma fluidez nesses papéis. Então, ora eu posso ser o autor, ora eu posso ser o alvo, existe uma fluidez. E, de novo, é justamente porque faltam valores, né? Então, faltam valores para quem agride e falta o reconhecimento do valor de si, né? Se ao longo da vida essas crianças e esses adolescentes não conseguiram se reconhecer como valor, reconhecer o valor de si, é provável sim que isso traga algumas consequências na vida adulta, né? Existem algumas pesquisas que mostram que os autores de bullying na sua vida adulta, no futuro, eles podem se envolver com criminalidade, usos de drogas, são pessoas que têm um comportamento mais agressivo, mais hostil, né? E os alvos, se ao longo da sua vida eles também não tiveram a oportunidade de trabalhar a construção do valor de si, são pessoas que têm uma postura muito mais insegura, são pessoas que se isolam, que têm uma dificuldade de estabelecer relações. Então, sim, isso pode, sim, gerar consequências na vida adulta. Eu estou muito feliz de falar contigo sobre esse assunto aqui, além da sua competência profissional, porque um dos objetivos do nosso PodE é impactar pessoas, transformar vidas, ser uma gotinha no oceano. E para você que está assistindo a gente, para você que está interessado nesse tema,
É muito importante isso que você falou, Fernanda, porque se você que está assistindo é uma pessoa que faz. A pessoa que faz o assédio, ela sabe o que está fazendo. A gente vê por aí, não, mas não foi minha intenção, foi brincadeirinha, igual a gente falou no episódio passado. Ela sabe o que ela está cometendo. Então eu te convido a essa reflexão diante do que a Fernanda acabou de falar, que ainda há possibilidade de você mudar. Sem dúvida. Né? E para você que recebeu durante a sua infância, a sua adolescência, foi muito, digamos, assediada através do bullying, com bullying das outras pessoas, não é porque você sofreu que hoje você pode ser um assediador no trabalho. Você pode mudar isso. Como eu falei, eu sofri muito bullying de diversos temas, mas o que eu trato muito hoje, ainda em terapia, é a questão da gordofobia. Mas não é porque eu sofri isso na minha vida e que trato isso que eu devo ser um assediador. Né? Eu preciso mudar isso na minha vida e levar as pessoas a possibilidade de entender que nós podemos mudar e ressignificar todo o assédio da nossa vida de infância e até na vida adulta no trabalho, de mudar isso para sermos pessoas melhores e construirmos uma sociedade melhor. Eu vou falar algo aqui muito sério. Quando eu me propus fazer esse podcast, eu me propus trazer verdades para ajudar na construção de uma sociedade melhor. Durante o meu período profissional, né, onde eu tenho a minha empresa, mas no meu período de CLT, eu sofri também assédio, que não é mais bullying, né, no período adulto aí profissional, mas assédio moral, tanto no que diz respeito à sexualidade como à gordofobia. Eu cheguei a receber uma ameaça de demissão por ser gordo. Porque, né, quando é uma luta constante minha, eu sou muito sanfona de engorda e emagrece, que é algo tratado em terapia, devido à compulsão alimentar. E eu passei por um momento profissional, para não citar nomes, para não ser processado, em que eu tive uma ameaça verdadeira de ser demitido porque eu não posso nem falar a marca que eu trabalhava e tudo mais, que eu não quero ter problemas, mas é importante falar sobre isso. Eu cheguei a receber uma ameaça de ser demitido por eu ser gordo, e na época que eu era muito gordo, eu emagreci 32 quilos, e não foi por causa disso, foi também, né, não vamos ser hipócritas, mas na época eu me vestia muito mal, porque eu era desleixado com a minha aparência, porque talvez naquele momento eu estava com baixa autoestima, e aí eu me vestia de qualquer jeito, e eu fui chamado a atenção com uma ameaça de perder o trabalho, de perder o emprego, por estar gordo e pela forma como eu me vestia. Aquilo me impactou de uma forma negativa muito grande, me deprimindo, me levando a ainda mais episódios de depressão. Foi muito ruim para a minha vida, mas estou de pé. Né? E que de uma forma eu consegui enxergar aquilo como um pontapé para cuidar mais de mim. Mas nem todo mundo enxerga dessa forma. Muitos por aí transformam isso em raiva, em ódio e descontando no outro. Sim. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero dizer para você que está assistindo a gente, que se você está assistindo esse tema ou ouvindo nas plataformas digitais, não é por acaso, porque eu não acredito no acaso. Na vida, nada é por acaso. Na vida, tudo é propósito. E se você sofreu esse tipo de intimidação, ou está sofrendo esse tipo de intimidação no seu trabalho, primeiramente, não
leve para dentro como uma forma destrutiva, mas leve para dentro como uma forma de transformação para sua vida, no sentido de que eu preciso ser melhor, mas não para o outro, mas não para me enquadrar naquele grupo em que eu quero pertencer, mas porque eu quero ser uma pessoa melhor. Mude não pelo outro, mude não para estar num trabalho que exige uma série de atitudes, de mudanças em que você precisa mudar o seu visual, em que você precisa estar sempre, né, bem arrumado, cabelo feito, e, né, é uma exigência muito grande, principalmente para as mulheres, mas mude isso por uma necessidade única e exclusiva sua, para você se sentir bem e para você continuar numa trajetória profissional que vai te ajudar a chegar onde você quer. Jamais pelo outro. E quando eu sofri isso num determinado momento da minha carreira profissional, me levou a uma reflexão e com a ajuda de terapia a mudar, não para me enquadrar naquela vaga, naquele momento profissional, mas por mim e para mim. E esse é o convite que eu tenho para fazer para você. Hoje nós vivemos num país, num mundo, onde a empatia ela é muito difícil. Numa correria onde nós somos exigidos de uma forma infinita de resultados, sejam eles resultados para a empresa financeiro como resultados pessoais. Né? Eu quero, eu preciso, e para isso a gente acaba muitas vezes, inclusive eu, esquecendo da empatia. Fernanda, a falta de empatia, seja na nossa época de colégio, na nossa época, né, de criança e adolescente, como na nossa época de adulto, profissional, nas empresas, leva à morte de muita gente, né? Sim. Helena, primeiro eu queria dizer que você foi muito corajoso, né, em dar esse depoimento, esse relato. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, né? Mostrar as nossas vulnerabilidades é um ato de coragem. Você trouxe também a questão do, né, você falou assim, me conhecer, né, eu fui me trabalhando, então fica aqui, né, não acho que não é um conselho, mas é uma reflexão para quem está assistindo, que o autoconhecimento, ele é um caminho, ele é o caminho, né? Então, saber o que eu gosto, o que eu não gosto, quem eu admiro, quem são os meus heróis, do que eu me envergonho. Esse é um processo extremamente importante para a construção de valores. E com relação à empatia que você trouxe, a empatia, a falta dela, ela é uma das características, né, das intimidações. Quem agride o outro tem pouca sensibilidade moral. Ou seja, tem pouca empatia, né? A empatia, ela é um dos primeiros sentimentos morais, assim. Então, não sei se você já reparou, quando a gente tem 2 bebezinhos e um tá chorando, aquele que tá com a chupeta vai lá, tira a chupeta e põe na boca do outro bebê, né? Isso já é um sinal de prestar atenção às dores alheias. Então, isso já é um sinal de empatia. Uma empatia ainda muito primitiva, mas já é. A empatia, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida, né? Então, a gente vai se tornando cada vez mais empático. E a gente vai se tornando cada vez mais empático todas as vezes que a gente faz um exercício cognitivo, né? Um exercício de pensar como o outro pode vir a se sentir. É esse exercício de imaginar a dor do outro. Ele é extremamente importante para desenvolver a empatia. Quando as pessoas dizem assim, se coloque no meu lugar, é impossível se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo, porque só quem sabe genuinamente o que está passando é quem está vivendo aquela situação. Então, se colocar no lugar do outro não é
sentir a dor do outro. Mas se colocar no lugar do outro é fazer um exercício de tentar imaginar o que esse outro pode estar sentindo. E a partir desse exercício, tentar me sensibilizar por essa dor. Isso é empatia. E é assim que a gente vai se desenvolvendo empaticamente. Perfeito quando você fala, eu acho que as pessoas falam, se coloque no lugar do outro. Não existe. Perfeito o que você falou. Não existe se colocar no lugar do outro, porque cada um é que sente. Quando eu te dou um beliscão, ele pode ver que, puta, o cara tá dando um beliscão na Fernanda. Mas quem tá sentindo a dor do beliscão é você. E mais ainda, só você sabe como aquele beliscão foi para o seu coração. Porque aquele beliscão, ele pode abrir uma infinidade de feridas que estavam fechadas e que teu inconsciente traz de volta para o teu consciente. Exato. Então isso é muito sério. E segundo o Tribunal Superior de Trabalho no Brasil, de 30% a 40% de profissionais sofrem abuso, assédio moral no trabalho. E as pessoas elas ficam caladas porque as pessoas têm medo de perderem o emprego. Às vezes vergonha também. Vergonha, e principalmente mulheres. Mulheres. E o assédio moral no trabalho começa com atitudes que podem ser vistas como simples. Eu tô aqui conversando contigo e, Fernanda, tá vendo aquele careca ali? Você vai dobrar a esquerda pra sentar no banheiro. Fernanda, você tá vendo aquela gorda ali? Fernanda, você tá vendo aquele viado ali? Assim. Só que se nós nos calamos, nós deixamos de educar. Exato. Ninguém muda ninguém. Mas nós podemos plantar sementes que geram reflexões para uma possível mudança do outro. E eu aprendi a não me calar. Brigar não. Mas com argumentação, porque briga quem não tem argumentação. Briga quem tá lá nos extremos. Que aí grita e fala alto, que é para intimidar o outro, para calar o outro. Mas nós podemos gerar perguntas reflexivas para que aquela pessoa inteligente, porque só os inteligentes vão refletir, né? Sim. Parar para refletir e tentar uma mudança. Eu me lembro muito bem, num momento meu profissional, eu estava numa reunião gerencial, né? Junto com o CEO e toda a diretoria, e aí deu um problema no projetor. E aí, como deu problema no projetor, parou de passar a imagem, chama o Elano, deu pau no projetor, disso ele entende. Eu me posicionei no mesmo momento. Foi um assédio e uma homofobia, uma brincadeira homofóbica completamente sem graça. Sim. E me posicionei. Né? Falei, bom, se você acha isso, na frente de todo mundo, né? Bom, se você acha isso, eu posso passar para você o telefone do meu terapeuta, porque você tá se enxergando em mim, eu já saí do armário, então tá faltando você, né? Então eu vou passar o telefone do meu terapeuta para ele te ajudar. Ótimo. Não se cale. Isso. Porque quando o Brasil e o mundo vive como nós estamos vivendo, de mulheres sendo assassinadas, né, de pessoas tirando a sua própria vida porque se deprimem por estarem fora de um padrão exigido pela sociedade, porque nós nos calamos. Eu me lembro uma vez, eu estava com meu marido no supermercado, e olha que é muita terapia para eu falar isso para o mundo abertamente, né? Eu estava com meu marido num supermercado, que a gente estava vendo uns produtos na gôndola e tinham 2 repositores conversando e se chamando de viado, porque é muito comum os héteros, tops, né, num ambiente corporativo, num ambiente de trabalho, viado, ei viado, ei viado, ei viado. E aí eles começaram, ô viado, eu, oi? Aí eles, você tá me chamando? Aí eles, não, desculpa, é uma brincadeira nossa interna. Eu falei, pensei que você tava me chamando. Ótimo. Quanto mais a gente cala, menos a gente tenta não educar. Né? Que isso é para vocês. É normalizar, né, talvez. Mais a gente normaliza atitudes que a gente acha que não, mas sim, machuca, magoa, e para pessoas
que não buscam ajuda pode levar até o suicídio. Sim. Então, não tenha medo. Sabe por quê, Fernanda? Porque, assim, nós somos números. Nós somos números para a empresa. Não adianta. Né? Eu trabalho, tenho, né, a especialização em humanização nas empresas. Nós somos números, não adianta. Nós somos resultados. Não deu resultado, você vai embora. É isso. Então, por isso, não se cale diante de assédios. Fale, porque nós somos números. Até mesmo você dando resultado, dependendo do seu relacionamento, que hoje é falado de cultura no trabalho, você vai ser mandado embora. Então não se cale. E não se calar não é um ato para mudar o outro. Mas é um ato para entender que você é forte o suficiente para se posicionar muito mais, às vezes, de como pessoa, mas como profissional. Não tenha medo. Denuncie, fale. E hoje muitas empresas, as grandes empresas, as empresas que realmente acreditam no poder do ser humano, porque o maior poder de uma empresa, o maior bem de uma empresa, repito, não é a marca, é o ser humano. Então, as empresas que acreditam nisso, elas têm dentro do departamento de people, do departamento de pessoas, elas têm lá a parte de denúncia, de denunciar. Então, não se cale, denuncie. As pessoas têm medo de se posicionar, e isso vem desde a infância, né? Vem desde quando as crianças se calam e não falam para os pais que estão sofrendo bullying, né, Fernanda? Sim, é importante pedir ajuda, né? E essa ajuda, ela está muito relacionada à relação de confiança que se estabelece nesses espaços, né? Então, pedir ajuda é fundamental. E como é que as empresas, você acha, como uma profissional ligada à área de educação, e tem aquela frase clichê que diz, a educação vem de berço, né? Como é que você acha que as empresas podem trabalhar melhor isso? Dá uma visão sua como educadora. Como é que as empresas podem educar melhor os seus profissionais? Elano, pensando nessa perspectiva de humanização, né, a escuta e a escuta verdadeira, né, a escuta sincera, aquela escuta que é livre de acusações, que é livre de julgamentos. Então, a qualidade da escuta, ela é um caminho maravilhoso para humanizar, né? Quando eu sinto que os meus sentimentos, eles são respeitados, eles são valorizados, eu me sinto valor. Então, quando eu falo, eu gosto bastante de falar comunicação sobre comunicação, e um dos caminhos mais importantes que humanizam, né, que promove, inclusive, cooperação dentro de uma empresa, dentro de uma escola, é a qualidade dessa comunicação e a qualidade dessa escuta, né? O quanto eu me sinto acolhido dentro desse lugar, o quanto eu sinto que os meus sentimentos são reconhecidos e valorizados. A agressão, ela virou, infelizmente, tão algo costumeiro, tá certo, né, essa palavra? Nas empresas e no cotidiano da sociedade, que nós aprendemos a passar isso batido. Só que quem sofre essa agressão vai engolindo tanto que uma hora ela tem uma atitude drástica. Seja com si mesmo, que é o suicídio, ou com outro. Que a gente vê aí adolescentes e crianças no Brasil, não é só nos Estados Unidos que isso acontece, invadindo escolas e matando professores, matando seus colegas por se calarem. Eu lembro quando eu sofria muita gordofobia, que ia almoçar com os colegas de trabalho, e aí sobrava no prato de comida deles, né? Gordão, tá aqui, ó, sobrou pra ti. Eu era o saco de lixo. Ia almoçar com as pessoas, né, nos happy hours. Acho que eu não vou comer tudo, mas se sobrar você come, né, Elano? E aquilo doía.
né? E aquilo doía. E se você não se posicionar, para você que está se enxergando no que a gente está falando agora, se você não se posicionar, isso só vai piorar para você. Só vai piorar para o teu crescimento como pessoa e o seu crescimento também profissional, porque você vai se afundando cada vez mais. E quanto mais você se afunda, menos você vai produzindo. E para quem não percebe, Fernanda, que é agressor? Acho que para quem não... normalmente não percebe, né? Justamente porque tem essa falta de sensibilidade moral, né? Por isso que... E aí, né, falando mais das escolas, por isso que a gente precisa criar espaços que são... pensar na qualidade desses ambientes, né? Eu sempre digo... Quando dou assessoria em escolas, ou mesmo o trabalho que a gente faz no Band, é claro que existe um trabalho que é muito voltado para as intervenções, né? Quando a gente identifica ou tem alguma suspeita de caso de intimidação sistemática, do bullying, enfim. Então, essas intervenções, elas são importantes, mas mais do que pensar nessas intervenções, é pensar na promoção dessa convivência. Então, o que a gente precisa fazer enquanto escola para que a qualidade dessas relações sejam cada vez mais saudáveis, mais respeitosas? Então, é criar um ambiente, uma qualidade saudável de relação. Por isso que a gente... E aí, sabe, Elano, não basta fazer uma atividade pontual ou outra, né? A gente precisa pensar em ações que são sistematizadas, que são planejadas, que são intencionais. E para aquele que não percebe, existe um trabalho que precisa ser feito com as pessoas que assistem, né, com os colegas que assistem, ou levando, né, em direção um pouco das empresas que você trouxe. É importante que cada vez mais as pessoas se indignem com essas situações. Então, mostrar indignação. Quando eu não aprovo, quando eu mostro a minha indignação frente a uma situação de violência, aquele que promove, né, essas situações mais hostis não tem mais força. Você estava falando, eu estava refletindo, as pessoas podem, né, estar se perguntando, nossa, mas Podier é sobre empresas, é sobre humanização nas empresas. Sabe aquela frase que diz assim, as crianças e adolescentes de agora são os adultos do futuro? São as crianças e adolescentes de agora que vão, né, farão o Brasil do futuro? É por isso que a gente está falando de escola agora, com essa mestra em educação. É por isso que a gente está falando de bullying agora, porque se a gente não mudar isso na educação do nosso país agora, se as escolas, sejam públicas ou particulares, não olharem para essa situação agora, nós estaremos formando um país cada vez pior no que diz respeito à humanização nas empresas. A gente vai ficar cada vez mais longe de empresas humanizadas, e com isso nós faremos e estaremos criando uma população cada vez mais medíocre, pequena e ofensiva. A gente está terminando aqui o nosso segundo episódio. Não esqueça de seguir a gente nas plataformas digitais e se inscrever no YouTube. A gente volta na próxima semana.